Olá, povo lindo! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o poder das palavras. Sim, o poder das palavras, né? Quais são as palavras que você tem falado para você mesmo, para a vida de outra pessoa, para os seus filhos? Quais são as palavras que você tem falado? São palavras de bênção ou de maldição? São palavras positivas ou palavras negativas? Então, nós hoje vamos ter o conhecimento sobre este poder, que é o poder que a palavra traz para a minha vida, para a sua vida e para a vida das pessoas que estão próximo de vocês. Entendeu? Então vamos começar lendo um versículo que eu acho muito interessante e que me faz refletir muito sobre o poder das palavras. Esse versículo está lá em Provérbios 18, 21, né, onde Salomão nos ensina isso. Né? É muito importante a gente saber, né, o que as palavras trazem para nossas vidas. Então, em Provérbio diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão dos seus frutos. Olha que palavra forte, gente, interessante, né? Ele está dizendo o quê? Que a língua, né, tem poder sobre a vida e sobre a morte. O que a gente fala, o que sai da nossa boca, pode ter vida ou pode ter morte. Você pode falar para uma pessoa algo que venha machucar essa pessoa, ou pode falar algo para essa pessoa que venha levantar essas pessoas, entendeu? Então essa pessoa pode estar passando por um momento difícil e você usar, né, as palavras para levantar essa pessoa. Ou então, da mesma forma, você pode usar a palavra que vai derrubar essa pessoa, levar essa pessoa, né, para a morte. Sim, isso pode acontecer? Pode sim. Então, eu pergunto a vocês, quais são as palavras que vocês estão usando? São palavras de vida ou de morte? São palavras de bênção ou de maldição? São palavras positivas ou palavras negativas? E isso não é só para as outras pessoas, não. Essas palavras, né, não vai atingir somente as outras pessoas. Vai atingir a nós também. Quando eu chego para mim para falar assim, eu não consigo, eu estou dizendo para mim mesma que eu não vou conseguir fazer. E certamente eu não vou conseguir fazer. Por quê? Porque eu estou profetizando, está saindo da minha boca que eu não vou conseguir fazer. Então, certamente, eu não vou conseguir fazer. E é isso, a palavra tem um extremo poder sobre nós, sobre a nossa vida. Então, eu faço a pergunta aos pais agora, aos pais. Quais são as palavras que vocês têm falado para os seus filhos? São palavras positivas ou são palavras negativas? Né? Você tem falado para os seus filhos, você é inteligente, você é estudioso, você é capaz, você é ótimo, você é forte, você é corajoso, você é espontâneo, você é alegre, você é feliz, você é abençoado, você é capaz, você é inteligente, você é próspero, você é bem-sucedido, você é vencedor. Você tem falado essas palavras para os seus filhos? Ou tem falado palavras negativas? Ou tem validado na vida deles palavras negativas? Porque o que você fala para o seu filho é nisso que ele vai acreditar. E ele vai crescer com essa crença que ele é isso que você está falando. As palavras negativas que você fala para o seu filho, você é burro, você não sabe fazer nada,
você é um lerdo, você não é capaz, você é um molenga, você é burro. São essas palavras que você tem falado para os seus filhos? Você tem validado isso na vida dele? Mas fique sabendo que ele vai tomar essas palavras como verdade e vai crescer uma pessoa incapaz, uma pessoa que não confia em si mesmo, uma pessoa negativa, uma pessoa destrutiva, por causa das palavras que você tem falado para eles. Então comece hoje a refletir sobre isso, sobre essas palavras que você anda profetizando na vida dos seus filhos, pais. Comece hoje a pensar sobre quais são as palavras que você tem validado na vida dos seus filhos. Isso mesmo, na vida dos seus filhos. E eu venho trazer para vocês um experimento de um cientista, né, e pesquisador japonês, o senhor Emoto, que ele faz um experimento usando arroz. Ele pega 3 potes de vidro. Dentro desse pote de vidro ele coloca arroz cozido. Num dos potes ele escreve "Eu te amo". No segundo pote ele escreve "Eu te odeio, você é um idiota". Ele escreve essas palavras. E no terceiro pote ele ignora. Ele coloca o arroz, mas não escreve palavra alguma. Então, durante 30 dias, ele pede aos alunos que repita a frase que está escrita no pote. E ao decorrer desse processo, ele analisa e começa a observar como que o arroz ficou. Então, no primeiro pote que está escrito a palavra positiva, que é "Eu te amo", o arroz ele está fermentado, mas porém ele está branquinho. E no segundo pote, que usa a palavra positiva, ou a palavra negativa, que odeia, "Eu te odeio, você é idiota", o arroz está totalmente preto. E no terceiro pote, o que ele ignorou, o arroz começa a ficar com aquele aspecto embolorado, aquele aspecto de bolor. Então, você parou para pensar, né? Nisso? Você parou para pensar, né? Se o arroz, essas palavras, se no arroz essas palavras negativas é capaz de fazer isso, imagine em nós, imagine conosco, né? O que essas palavras, esses pensamentos positivos é capaz de fazer. Sabemos que o nosso corpo é constituído por 90% de água. Então, imagine você falar para o seu filho essas palavras, que ele é burro, que ele não é capaz, que ele é lerdo, que ele não sabe fazer nada, que ele não faz nada que preste. Imagine você falar isso para o seu filho. Imagine você profetizar na sua vida palavras negativas, que você não consegue, que nada para você dá certo, que tudo na sua vida dá errado. Com certeza você vai atrair para você tudo isso que você está falando. Se a sua vida hoje tem acontecido algo errado, você não chegou onde deveria ter chegado, não conquistou o que deveria ter conquistado, talvez seja essas palavras que você tem falado para você mesmo, ou alguém falou para você e você acreditou nessas palavras como verdade. Então, você pode mudar isso hoje.
pode começar a mudar esses pensamentos, essas palavras negativas e trocando por palavras positivas, substituindo por palavras positivas. Se alguém chegar para você e falar uma palavra negativa, no mesmo instante, na mesma hora, você não aceite, não aceite. Fale assim, não, eu não aceito essa palavra e substitui pela palavra positiva. Imediatamente você vai neutralizar aquela palavra negativa que aquela pessoa falou para você.